Quando Moisés foi chamado por Deus para libertar os hebreus da escravidão, ele deu inúmeras desculpas para não aceitar o desafio. Deus, porém, ignorou suas objeções e o colocou como líder dos filhos de Israel aos 80 anos de idade. Essa jornada marcou também o início do relacionamento de Moisés com Deus e com o seu próprio povo. Por 40 anos, ele conviveu com os hebreus no deserto e os amou como um pastor que cuida de suas ovelhas. Maior ainda foi o amor que transbordou de sua intimidade com Deus. Em um momento de fraqueza, no entanto, Moisés o desonrou e perdeu o privilégio de entrar com o povo em Canaã. Mesmo assim, não desistiu e ousou fazer o seguinte pedido: Ó Senhor Deus, o Senhor me mostrou a tua grandeza e o teu poder. Não há outro Deus nos céus e na terra capaz de realizar os seus feitos extraordinários. Por favor, eu imploro que me deixe atravessar o Rio Jordão para que eu veja a terra boa que está do outro lado. Deus não gostou da insistência de Moisés e respondeu: Basta, Moisés. Não fale mais nisso. Moisés, então, entendeu que ele realmente não iria para a terra prometida. Mas sua missão como líder ainda não tinha terminado. Este é o podcast Bible Plus e você está ouvindo o episódio de Deuteronômio: Bênção ou Maldição. Moisés partiu do Egito com uma geração que havia sido escravizada a vida inteira. Diante de qualquer dificuldade, o povo se mostrava fraco, desanimado e cheio de pena de si mesmo. Louvava a Deus em um instante e, no momento seguinte, já voltava a murmurar e a se lamentar. Mesmo tendo sido a geração que mais havia presenciado milagres, dificilmente se tornaria uma grande nação com essa mentalidade. 40 anos depois, uma nova geração se levantou no deserto com uma outra perspectiva. Os filhos de Israel passaram a se ver como de fato eram, livres. A multidão de escravos se transformou num exército de valentes, prontos a conquistar e vencer. O deserto havia sido, afinal, o lugar de maior provisão e preparação para o que estaria por vir. Acompanhe agora as orientações finais de Moisés para o povo e a escolha de um novo líder que os conduziria à terra prometida. Antes que os filhos de Israel entrassem em Canaã, Moisés reuniu a todos e repetiu a lei e os mandamentos de Deus. Você se lembra que logo depois de ter saído do Egito, a multidão recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai? Se você ainda não ouviu o que aconteceu nesse evento marcante ou quer relembrá-lo, volte no episódio 7 de Êxodo e confira. Agora que as peregrinações no deserto haviam terminado nas planícies de Moabe, às margens do Rio Jordão, Moisés relembrou os estatutos de Deus e exortou o povo à obediência. Afinal, a existência de Israel dependia disso. Ele fez 3 longos discursos, que constituem a maior parte de Deuteronômio, o 5º e último livro do Pentateuco. Algumas tradições consideram que foram 4 e até 5 sermões. De qualquer forma, o conteúdo é o mesmo. Foi a primeira vez que a narrativa se deu de forma direta. No livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Moisés falava com os filhos de Israel em nome de Deus, na 3ª pessoa. Dessa vez, era o próprio Moisés falando na 1ª pessoa, como um pai que dá um último conselho ao filho antes dele partir.
Moisés fez uma revisão histórica dos principais eventos que ocorreram desde o Sinai até aquele momento e afirmou: Por 40 anos, eu conduzi vocês pelo deserto. E por todo esse tempo, suas roupas não envelheceram e nem suas sandálias se desgastaram. Os acontecimentos descritos por Moisés ressaltavam a fidelidade de Deus em cumprir sua promessa. O povo deveria obedecer não por medo do julgamento ou da punição, mas por causa da aliança que havia sido formada com Deus. No Monte Sinai, essa aliança funcionava como um contrato. Deus fazia a parte dele, dando proteção, suprimento, vitória e tudo o que o povo precisasse. E o povo cumpria sua parte, obedecendo às leis estabelecidas por Deus e servindo somente a Ele. Essas eram as exigências da aliança. Moisés fez questão de relembrá-las para que o povo fosse bem-sucedido na conquista de Canaã. Ele também alertou sobre o que aconteceu quando o povo foi infiel. Ao adorar o bezerro de ouro, causando a morte de 3.000 homens. Ou quando não creram que Deus lhes daria Canaã ao ouvirem o relato pessimista dos hebreus que foram espiar a terra. Antes a gente tivesse morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que Deus nos trouxe para essa terra? Para sermos mortos à espada? Para nossas mulheres e crianças virarem prisioneiras? Moisés deixou claro à nova geração que toda vez que os israelitas se desviaram do que Deus tinha proposto, sofreram graves consequências. E reforçou o que era esperado deles. O que o Senhor requer de você, Israel? Não é que tenha temor a Ele. Ande em todos os seus caminhos. O ame e o sirva de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardar os seus mandamentos e estatutos. Para o teu bem é que digo isso. Depois de ter passado 40 anos com o povo no deserto, o compromisso de Deus com os filhos de Israel não era mais somente por causa do pacto que ele havia feito com Abraão, mas por eles mesmos, como Moisés explicou. O Senhor se afeiçoou aos seus pais e os amou. E a vocês, descendência deles, escolheu entre todos os povos. Circuncidem, pois, o seu coração e não sejam teimosos. Deus escolheu Israel num ato de graça e amor para ter um relacionamento único com ele. A circuncisão era um sinal físico e extremo da aliança entre eles. Mas agora, a circuncisão deveria ser feita também no interior, como ensinou Moisés. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você as ensinará a teus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Em todo o tempo, as palavras de Deus deveriam ser absorvidas, meditadas, interiorizadas, até que se tornassem parte de sua própria essência. A crença em um único Deus era o que os diferenciava de todos os outros povos. Preste atenção novamente no que Moisés falou. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essas palavras estão em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e foram usadas por Moisés para se dirigir aos filhos de Israel em seu último discurso no deserto. Essa declaração de fé recebeu o nome de Shema
e é o início de uma das mais antigas e importantes orações do judaísmo. Até hoje, essa é a primeira oração que a mãe ensina a seu filho, e são as últimas palavras pronunciadas por um judeu antes da morte. Com as palavras do Shema nos lábios, muitos judeus enfrentaram as fogueiras da Inquisição e as câmaras de gás durante a Segunda Guerra Mundial. A historiadora Yafa Eliah relata que, após o Holocausto, um judeu americano chamado Lieberman decidiu resgatar o maior número de crianças judias que haviam sido escondidas. Lieberman foi à Europa e visitou todos os mosteiros e orfanatos. Ao entrar em cada um deles, recitava o Shema. Foi assim que ele descobriu quem eram as crianças judias, pois todas elas reconheciam as palavras. Mesmo que um judeu não seja religioso e tenha se afastado de suas raízes, o Shema permanece em sua memória. Essas palavras o mantêm ciente de sua identidade e o conecta a seu povo e a sua fé ancestral. Outro fator importante para preservar essa identidade foram as festas instituídas por Deus como memorial de tudo o que eles viveram desde a libertação do Egito até se tornarem uma nação. Elas tinham uma estrutura cerimonial e deveriam ser comemoradas todos os anos, e assim é feito até os dias de hoje. Uma delas é a Páscoa, também chamada Pessah. Diferente de como era realizada até então nos núcleos familiares, a partir da nova orientação de Deus no livro de Deuteronômio, a Páscoa passou a ser um festival nacional. Todo o povo deveria celebrar junto por 8 dias em memória à libertação da escravidão do Egito. A segunda festa estabelecida foi o Shavuot, conhecida como Festa da Colheita ou Festa das Semanas. Ela comemora a data em que Deus deu a Torá ao povo no Monte Sinai, 49 dias depois da saída do Egito. Nesse dia, as velas são acesas e a Torá é estudada durante toda a noite, assim como é feita a leitura dos 10 mandamentos. Você pode ouvir mais a respeito dessas festas nos episódios 5 e 7 de Êxodo e no primeiro episódio de Números. E por fim, Moisés ensinou que o povo deveria celebrar também o Sukkot, ou Festa dos Tabernáculos. Sukkot quer dizer cabanas em hebraico. Durante 7 dias, os filhos de Israel acampariam em tendas ou cabanas para lembrar que Deus habitou com eles no deserto por 40 anos. Em pouco tempo, o povo passaria a morar em casas nas cidades, mas todos os anos fariam isso em homenagem à jornada de seus antepassados. Segundo a tradição judaica, as plantas usadas para cobrir o teto da cabana simbolizam a proteção divina. Essa festa também acontece uma vez por ano até hoje. Em Israel, as calçadas ficam lotadas de cabanas por uma semana. Em outros locais do mundo, os judeus montam suas tendas no quintal de casa ou das sinagogas. Quem não possui cabana ou não conseguiu montar a sua, visita a tenda de alguém para orar e cear juntos. O livro de Deuteronômio enfatiza ainda a justiça social, a ética e a responsabilidade com o próximo. Nele, Moisés também ensinou pela primeira vez sobre o amor gracioso e imerecido de Deus por Israel. Esse amor foi demonstrado através de seus feitos poderosos em favor do povo. Da mesma forma, Moisés advertiu que o amor a Deus deveria ser recíproco. A palavra amor tinha o sentido de lealdade. Cumprir os mandamentos de Deus por amor a Ele garantiria ao povo vida longa, paz, segurança, provisão e prosperidade. A bênção seria decorrente da obediência, assim como a desobediência traria maldição, como Moisés alertou.
Se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, Ele te dará todas essas bênçãos. Bendito será na cidade e nos campos. Bendito será o fruto do seu ventre e o fruto da tua terra e dos teus rebanhos. Bendito será em toda a colheita. Bendito seja o entrar. Só dependia deles escolher qual caminho seguiriam. E sobre isso, Moisés afirmou: Eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva você e sua descendência. Com 70 pessoas, Jacó havia deixado Canaã e partido para o Egito. 430 anos depois, os filhos de Israel haviam se tornado uma multidão como as estrelas dos céus. O que Deus tinha prometido a Abraão estava se cumprindo. Sabendo que não entraria na terra, Moisés disse a Deus: O Senhor é o autor e conservador da vida. Coloque um homem para liderar essa congregação, para que eles não fiquem como ovelhas que não têm pastor. Chame Josué, homem que tem o meu espírito, e imponha suas mãos sobre ele. Apresente-o diante de Eleazar e de todo o povo. Moisés fez como Deus o orientou. Diante do sumo sacerdote e de todo Israel, ele impôs suas mãos sobre Josué, transferindo para ele sua autoridade e o abençoou, dizendo: O Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele não o deixará, nem irá desampará-lo. Não tenha medo e não se assuste. Depois disso, Moisés encorajou e profetizou bênçãos para cada tribo e se despediu do seu amado povo. Então, Deus o chamou e pediu: Sobe no Monte Nebo, nas campinas de Moabe, diante de Jericó. Moisés subiu e, quando chegou no alto do monte, Deus lhe mostrou Canaã, dizendo: Olhe para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contemple com seus próprios olhos. Essa é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Imagine a emoção de Moisés diante dessa visão. Ele pôde vislumbrar os filhos de Israel habitando prósperos e felizes naquela terra boa, de onde flui leite e mel. Sua missão havia terminado. Assim morreu Moisés no alto da montanha e foi sepultado pelo próprio Deus. Até hoje, ninguém sabe o lugar de sua sepultura. Moisés faleceu aos 120 anos de idade, cheio de saúde e vigor. Por 30 dias, o povo chorou sua morte. Moisés era da 7ª geração depois de Abraão. Ele foi o primeiro líder e profeta de Israel e se tornou a maior referência para todos os que vieram depois. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como ele. Amigo de Deus, com quem falava face a face. Deus deu a Moisés sabedoria, força e poder para operar sinais e maravilhas e conduzir seu povo por 40 anos. E o mais importante, confiou a ele as suas palavras e os seus segredos. Segundo a tradição judaico-cristã, Moisés foi o autor dos 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Apenas a sua morte foi escrita pelo seu sucessor Josué. O mesmo espírito de sabedoria que estava sobre Moisés foi transferido para o novo líder. Mas substituir Moisés e encarar o grande desafio que tinha pela frente não deve ter sido fácil para Josué. No entanto, assim como Deus esteve com Moisés, também estaria com ele.
Foi o próprio Deus que o animou, dizendo: Vamos, Josué, seja forte e corajoso. Era hora de partir e conquistar a terra prometida. Não perca nos próximos episódios de Josué a história emocionante dessa aventura, que estava apenas começando.